Ótimo, então começamos a nossa segunda edição do curso Oficina de Agentes, o curso preparatório para o exame da FIFA. Se você está aqui na versão ao vivo, em primeiro lugar, te agradeço a sua presença é muito importante para a gente poder começar a trilhar esse caminho rumo à aprovação da prova no dia 20 de setembro. E se você está assistindo essa versão gravada, está vendo isso depois também, te desejo aí uma boa preparação para essa prova, tá? O encontro de hoje, ele tem dois objetivos. São dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é a gente pensar a respeito do nosso caminho para essa prova, tá? Hoje, é até coincidentemente, né? Nós estamos falando do dia 20 de maio, nós estamos até a prova do dia 20 de setembro, nós temos 4 meses, né? São 120 dias. 20 de junho, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro. Portanto, 4 meses de preparação. Eu posso garantir para você que essa preparação, ela é uma preparação muito mais completa do que foi a primeira preparação que nós fizemos, a primeira edição do curso. E eu te explico por quê. Hoje, nós temos um parâmetro da avaliação da FIFA, tá? Então, nós tivemos uma prova no dia 19 de abril. Essa prova, ela foi uma prova difícil. Nós tivemos aí cerca de 3.800 candidatos ao redor do mundo, sendo que apenas 1.962, salvo engano, esse é o número, 1.962 participantes foram aprovados, ou seja, 52 aí, perto de 52%. Se eu pegar o exemplo brasileiro, por exemplo, dos 242 participantes que fizeram a prova, que realizaram a prova, apenas 117 passaram. Foi algo em torno aí de 47, 48%. Então a porcentagem foi menor, né? A taxa de aprovação ela foi menor que no restante do mundo. Essa prova ela não é uma prova exatamente fácil, né? Não é uma prova que qualquer pessoa em qualquer condição faria. É óbvio que ela requer um tipo de preparação, seja ela através de um curso, como o que nós estamos fazendo agora, seja através de outros mecanismos, como a leitura dos regulamentos por si só. O que é importante dizer é que você está no caminho certo, você está no lugar certo, para que a gente possa alcançar esse objetivo. E essa segunda edição, então, se propõe, tem esse objetivo de se propor a ser algo que você tenha um background, né, que você já tenha uma análise de questões vindas da última prova e uma preparação mais direcionada com base nos critérios que a própria FIFA utilizou. É importante deixar claro para você também que isso não é algo 100% fechado, tá bom? É claro que a gente toma por base essa situação, né, a prova pretérita, mas isso não significa que a FIFA ela vai manter a qualidade das questões para essa segunda prova do dia 20 de setembro. Até porque o que a FIFA tem que manter é o material, né, o arcabouço aí de documentos que nós temos para essa segunda prova. Outro ponto importante, além disso, né, além desse objetivo e dessa estratégia, entre aspas, aqui que eu coloco de preparação, nós vamos hoje também falar da prova do dia 19. Então, o Marcelo pergunta que Portugal tem números. Marcelo, eu creio que sejam números parecidos, tá? Portugal não teve mais aprovação do que 52%. Então, eu creio que tenha ficado entre 50% e 45%. Foi uma aprovação baixa também, tá? Uma taxa de aprovação bem baixa de Portugal. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos também aproveitar esse encontro para realizar uma prova. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma das provas, tá? Porque tiveram várias provas, a gente teve mais de uma prova com 20 questões. Algumas provas repetiram questões, é claro, mas nós tivemos aí uma variedade muito grande de questões, tá? Então, eu elegi uma prova, inclusive uma prova que gentilmente um aluno me repassou. Eu refiz essa prova em casa, tá? E hoje a gente vai fazer essa prova juntos, tá bom? Nós vamos passar pelas 20 questões. Renato, qual que é o objetivo principal disso? É você conhecer o que você vai enfrentar no dia 20 de setembro. Não tenho a pretensão aqui para todos vocês, seja os que me assistem ao vivo, seja os que estão vendo a versão gravada, a minha pretensão aqui não é que você acerte as 20 questões. Você está no começo da sua preparação. Então, por favor, liberta a sua cabeça disso, tá? Fique leve nessa aula, tá bom?
A ideia aqui não é avaliar você. A ideia aqui é a gente ter uma interação e a gente poder discutir essas questões da prova. Contudo, o que é importante dizer? Essa prova nos provou uma coisa. A FIFA ela é bem objetiva naquilo que ela quer. Ela cobrou pontos, e vocês vão ver depois que nós passarmos pelas questões, que tudo que a FIFA cobrou, exatamente tudo que a FIFA cobrou, estava dentro do material de estudos. E isso é uma coisa muito boa, porque uma vez que você conhece o material de estudos, você tem condição sim de realizar essa prova, tá bom? Então, para a gente poder começar aqui, eu vou passar o slide. Bom, esse é o conteúdo nosso de hoje, tá? As boas-vindas, obviamente. Eu vou mostrar também um mapa de aulas que nós vamos fazer durante essa preparação. Vamos fazer aqui, vamos falar sobre o exame da FIFA, as questões, e eu vou deixar uma mensagem final para vocês também, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu costumo fazer, seja os meus trabalhos enquanto advogado, seja os cursos que eu promovo, né? Eu procuro sempre trazer algum tipo de mensagem, tá? Isso não é uma enrolação, muito pelo contrário, isso é um ponto muito importante que eu quero dizer para vocês, né? Então, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos a esse curso, a essa segunda edição. Se você está aqui, é porque de fato você se preocupa com a sua preparação, é porque você quer estar mais bem preparado na hora da prova, e só por isso você sim merece os meus parabéns. Não é por ter adquirido o curso do Renato, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o fato de que você sim sabe que é importante se preparar. E se você já sabe que é importante se preparar, você está na frente de uma série de situações. Você já está muito avançado na sua preparação. Outra coisa importante, né? O objetivo do curso é poder te ensinar, é poder te ajudar, é poder aprender com você também. Porque eu aprendo, com certeza, aprendi na primeira edição do curso e tenho certeza que vou aprender nessa segunda edição. Por isso que eu trago essa frase aqui do Jake Robinson, não sei quantos conhecem ele, mas foi um grande atleta que jogou na Major League de beisebol, né? Lá nos Estados Unidos e rompeu barreiras raciais e foi uma figura muito importante, emblemática no esporte, ainda que não seja o nosso esporte aqui, né? Nós estamos falando do futebol, mas eu gosto muito de uma frase dele e é uma frase que eu busco levar para minha vida, tá bom? Que é uma vida não é importante a não ser pelo impacto que causa em outras vidas. De fato, o meu objetivo aqui não é outro senão te ajudar na sua aprovação. Eu sempre costumo dizer que o seu sucesso é o meu sucesso. Não tem sentido esse curso, não tem sentido nada disso, se você não se sentir à vontade, se você não sentir que isso de fato vai te ajudar na preparação, né, e na hora da prova. Então, o meu objetivo maior aqui é poder impactar a sua vida com essas informações e poder te ajudar nesse trajeto, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Aqui eu queria trazer para vocês, só a título de preparação, tá? O nosso mapa, tá? O nosso roadmap. Porque nós vamos ter, então, como eu disse, 4 meses, né? São 120 dias aí de preparação que nós temos para esse exame. E pensando nisso, tá? Você que adquiriu o curso sabe que nós temos lá 8 aulas gravadas. Temos 7 aulas dos primeiros documentos que foram pedidos nesse primeiro exame da FIFA e mais uma aula, né, com 2 momentos que foram na verdade 2 aulas, mas eu condensei num único módulo, né, a aula 8, que foram aulas para resolução de questões realizadas no dia 8 de abril e no dia 15 de abril, dias que antecederam a prova do dia 19. Como a FIFA aumentou o seu material de estudos, tá? Então nós temos documentos novos e além disso, como nós temos agora, como eu disse, um parâmetro com as questões da prova, eu trago um novo momento de preparação, tá bom? Então eu queria deixar para vocês essa agenda, tá? Depois eu vou disponibilizar no sistema esses slides aqui, você pode consultar ali essa agenda, tá? Então hoje a gente tem a nossa aula inaugural, nós fazemos essa primeira aula inaugural no dia 26 de maio, que é o nosso ponto 1 aqui, nós vamos ter uma atualização na aula do regulamento de agentes da FIFA. Por quê? Porque a gente tem a aula ali, né? A aula mesmo do regulamento. Eu até coloquei o FAQ, coloquei um slide com as principais perguntas do FAQ, mas eu acho que é importante, porque a FIFA cobrou esse FAQ, né?
esse é perguntas e respostas dela, esse documento, eu acho que é importante fazer uma aula específica sobre esse FAQ. Então, eu vou disponibilizar uma aula para a gente tratar, né, de todas as perguntas ali. A gente tem muito exemplo. Eu vou trazer isso de uma forma muito mais, creio que muito mais didática, né, do que a simples leitura do documento. Então, é importante que a gente tenha noção desse documento, por isso que no dia 26 eu vou liberar essa aula, tá? A gente vai dar um salto aí para o dia 30 de junho, tá? Nesse período a gente não vai ter qualquer atualização. Mas no dia 30 de junho eu vou liberar uma aula sobre o código de ética da FIFA, tá? Por quê? Porque o código de ética disciplinar, nós tivemos uma atualização do documento, tá? Então nós utilizávamos uma versão anterior, se eu não me engano era 2021, 2022, e nós tivemos a edição de um novo documento agora, em março de 2023. Portanto, assim, a essência, ela permanece a mesma, mas nós temos lá algumas diferenças que são importantes serem comentadas. Então eu vou fazer uma aula de atualização do código de ética no dia 30 e no dia 7 de julho uma aula de atualização do código disciplinar, tá bom? Passando isso, ah, nós vamos ter uma aula no dia 14 de julho sobre o Tribunal do Futebol, que também passou por uma atualização do documento. No dia 15, que é um sábado, eu realizo a primeira aula de resolução de questões ao vivo. Qual que é a ideia aqui, tá? Você viu que nós passamos no regulamento de agentes, pelo Código de Ética, Código Disciplinar e o Tribunal de Futebol. Então, esses quatro documentos vão ser matéria, objeto de estudo nessa aula do dia 15. Então, eu vou pegar questões que caíram na primeira prova relativas a esses documentos, e são muitas, né, principalmente do regulamento de agentes, e vou criar também outras para a gente poder discutir nessa aula de resolução de questões no dia 15. Tá? Ela vai ter aí por volta de 1h30, 2 horas, algo nesse sentido. No dia 21, na semana seguinte, a gente começa a estudar as ferramentas de salvaguarda, né? Um documento endereçado às associações membro com normas de conduta aí que podem ser aplicadas para a salvaguarda de pessoas vulneráveis. Tá? É um documento grande aí de 100 páginas que também vai ter uma aula específica no sistema. No dia 28, a gente tem um regulamento muito importante que eu tenho certeza que a FIFA vai cobrar, bem cobrado agora, nessa nova prova do dia 20 de setembro, que é o FIFA Clearing House. No dia 5 de agosto, a gente vai ter uma nova aula para a resolução de questões, e agora quais questões, tá? Questões relacionadas ao Tribunal do Futebol, aos mecanismos de salvaguarda e à FIFA Clearing House, tá bom? Então a gente vai ter uma aula específica para só fazer questões dessas matérias. No dia 11 de agosto, a gente vai ter uma atualização da aula do FIFA RSTP, tá? Do Regulamento de Status de Transferência de Jogadores, que é um documento extremamente importante. Se eu fosse elencar aqui para vocês, tá? Dois documentos que você não pode, assim, você precisa saber, ter conhecimento, noção global dos dois documentos, é o Regulamento de Agentes e o FIFA RSTP. Portanto, eu separei esse documento pela importância dele. No dia 11 de agosto, a gente vai ter a, uma aula específica sobre esse documento, e no dia 26 de agosto, nós vamos ter as resoluções, uma aula dedicada só ao RSTP, de tanta matéria que tem, tá? Então, eu deixei uma aula só dedicada ao RSTP. E por fim, né, você vê, a gente tem 4 meses de preparação. Tudo isso que eu falei para vocês vai se decorrer, né, nos períodos aí dos próximos 3 meses. Quando a gente chegar em setembro, quando nós chegarmos em setembro, ainda a gente vai ter 20 dias de preparação. E isso é muito bom, tá, gente? Porque você já vai ter uma bagagem muito grande, você já vai ter realizado várias questões. E aí o que eu quero fazer, tá? Entre os dias 2 ao 16. Eu quero fazer aí uma espécie de dar um boost aí, um turbo na preparação. Então eu estou pensando em fazer simulado, fazer a resolução de outras questões para que a gente possa treinar aí a exaustão, tá bom? Então essa é a nossa estratégia, esse é o nosso mapa aí até a aprovação no dia 20 de setembro. Bom, falando um pouco do exame, né? Se você está chegando nessa segunda edição, não assistiu nenhum dos meus vídeos, não leu nenhum dos meus textos, quer entender como funciona o exame. Basicamente, a FIFA, ela tem o exame, ela vai realizar o exame 2 vezes por ano, no ano de 2023, 24, 25, e depois ela vai realizar um exame por ano, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai ter essa prova no dia 20 de setembro, portanto, o cadastro para você realizar essa prova, né, para você se inscrever para a prova, ele vai até o dia 31 de julho de 2023. Por favor, você que está aqui ou você que está assistindo a aula gravada,
faça essa inscrição, tá? Porque às vezes as pessoas esquecem, né? Aí passa o prazo e você não fez o seu cadastro para a realização da prova, tá bom? Então faça a sua inscrição até o dia 31, de preferência antes, né? Bem antes disso. Se você tem alguma dificuldade para realizar essa inscrição, fala comigo, me manda mensagem, eu te ajudo, não tem problema nenhum, tá? A prova ela é composta de 20 questões, sendo que para a aprovação é necessário acertar 75% dela, tá? Ou seja, 15 questões. É uma taxa de aprovação alta, né? Não é uma taxa média de 60%, por exemplo. Então, a preparação ela é muito importante, tá? Porque você tem direito, né, a errar 5 questões apenas. A prova ela tem 1 hora de duração. Ela é uma prova com consulta, tá bom? Renato, como que funcionou essa consulta? A FIFA, no material, nas regras do exame, ela informa que só vai ser possível utilizar o material de estudos dela, tá? O que que a FIFA adicionou para essa segunda edição? Você vai poder levar um papel em branco e uma caneta, eventualmente para fazer conta ou alguma anotação que você precise durante a prova, e uma calculadora eletrônica. Você já poderia utilizar uma calculadora no próprio computador, né? Foi permitido isso durante a prova, mas a FIFA agora deixou mais claro que se você quiser levar uma calculadora na hora da prova, você fique à vontade, é possível fazer, tá? É possível utilizar outros materiais, por exemplo, a princípio, não, tá bom? Eu tenho informações, né, com os próprios alunos de que, por exemplo, em Portugal, o critério é, foi muito mais severo do que o Brasil, por exemplo, tá? Ou seja, qualquer outro tipo de material escrito não foi permitido utilizar. Era possível utilizar um material que estava disponível na plataforma da FIFA, que era o material de estudo, e tão somente. Nenhum material escrito pôde utilizar. No Brasil, não. No Brasil, as pessoas utilizaram material escrito, levaram apostilas mesmo. Isso não foi um problema. Mesmo com anotações, isso não tinha um problema. Então, é muito caso a caso, né? Vai ser muito. é, 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 Cada associação vai ter o seu critério, eventualmente. É lógico que a gente tem uma diretriz da FIFA, mas isso vai ser muito caso a caso. Eu não sei como que você é em termos pessoais, mas se eventualmente você é uma pessoa que gosta de ler e de pegar o material na mão, uma alternativa é a impressão do material. Eu tenho até uma parceira que faz essa impressão desse material, eu mesmo não faço, né? Mas ela tem um conhecimento com uma gráfica. No Brasil, eu sei que dá para entregar esse material, então se você está no Brasil e quer que, né, a gente faça a apostila, eu posso passar o contato dela, não tem problema nenhum, tá? Para te ajudar. Ou se você tiver uma gráfica, obviamente, de sua confiança, e você quiser fazer a impressão, também é uma alternativa. O que que é importante dizer sobre esse material de estudos, né? Muitas pessoas me perguntam, Renato, eu quero usar o material de estudos em português, eu posso usar? Se você imprimir o material, né, pegar um material traduzido e usar o material em português, eu creio que eles não vão impedir você de usar, tá? É bem possível que não impeça, tá? Contudo, qual que é a minha dificuldade com material em português? Muitas vezes. A tradução, ela não é uma tradução 100% fidedigna, 100% correta. Então, isso eventualmente pode trazer alguma confusão. Se você sentir muita vontade, não, eu preciso do material em português, então tudo bem, pegue o material traduzido, né? Ok. Agora, se você puder se esforçar um pouquinho para ler o material, seja em espanhol ou em inglês, é melhor, tá? Porque a prova ela vai ser realizada em espanhol ou inglês até para sua pesquisa, eventualmente de um conceito que você não lembra, na hora do enunciado da prova, você pode linkar aquele enunciado, aquele termo no enunciado, com o termo já na língua espanhola ou inglesa, tá bom? Ah, Cuidados na hora da prova que eu também preciso te dizer, tá? Apesar de ser cedo, eu vou falar isso sempre, mas é para você poder guardar. Cuidado com o notebook, tá? Com o laptop que você vai levar para a prova. Por quê? Porque a prova tem 1 hora de duração. A gente sabe que, pelo menos aqui, o meu notebook, eu só vivo com ele na tomada, porque a bateria dele já não funciona mais como antigamente, né? Então, assim, se você tem um computador com uma bateria viciada, providencie um computador que tenha uma bateria melhor, que possa durar aí umas 2 horas. Por quê? Porque você vai estar numa prova, que você vai precisar ligar o computador, às vezes não vai ter tomada para você usar o carregador, e você precisa estar com o computador ligado pelo menos por 1 hora.
tá? Então, se certifique disso na hora de fazer a prova. O hotspot, tá? Você vai ter que ter um acesso à internet. Eles não vão disponibilizar, salvo, né, uma mudança aí durante o percurso, mas eles não vão disponibilizar a internet para você. Você não pode rotear, você não pode ter como roteador o seu próprio telemóvel, tá? O seu próprio celular. Então, necessariamente, você tem que ter um dispositivo. Renato, onde eu arrumo esses dispositivos? A maioria das operadoras de telefonia, seja em Portugal, seja no Brasil, então eu estou falando de nós, estou falando aí de outras marcas portuguesas e também das brasileiras, né? Vivo, Claro, ou enfim. E ninguém está me pagando aqui para fazer essa propaganda. Todas elas disponibilizam, tem lá um hotspot, você pode ligar e contratar. É um pendrive, tá? É um dispositivo com entrada USB, é bem simples de ser usado. Providencie isso para a prova, tá bom? Leve também o comprovante de pagamento, porque eventualmente eles podem solicitar, né? Você tem um valor a ser pago para realizar a prova. Então, leve esse comprovante de pagamento e também você pode utilizar uma calculadora agora, em que pese você também ter a oportunidade na primeira prova de utilizar no próprio computador e um papel em branco. Então, se você quer fazer alguma anotação, leve esse papel, tá? Sugestões que eu te dou para essa preparação: leitura dos regulamentos. Leia os regulamentos, tá? Por mais que você assista a aula inúmeras vezes, é, você pode acabar se esquecendo de alguma coisa. Então, leia os regulamentos, porque cada vez que você se familiariza com os documentos, melhor vai ser a sua prova. Eu tenho certeza disso, eu te garanto isso. Então, leia os regulamentos. Por mais chato que seja, a gente tem 4 meses de preparação, você tem possibilidade, sim, de ler esses regulamentos durante esse período. Então, separa lá um sábado, né? Você está um sábado depois do almoço, não que todo mundo gosta de dormir, né? Mas você está num sábado aí umas 5, 4 horas da tarde, vou dar uma lida no regulamento de agentes. Em 30 minutos você lê o regulamento, tá? Então, faça isso, tenha esse hábito, que isso vai te ajudar. O Marcelo perguntou aqui, né? A Federação Portuguesa não irá fornecer a internet como foi anunciado? Marcelo, olha o que aconteceu, foi até engraçado, né? No sistema, a federação, né, lá era informado que a Federação Portuguesa, na prova do dia 19, forneceria a internet, tá? Aí, assim, eu me lembro que foi no dia 18 ou 17 de abril. De repente, no sistema, isso quem me alertou foi um aluno, eu não tinha visto isso, porque para mim a federação ia fornecer a internet. No dia 17 de abril, por volta do dia 17 de abril, apareceu no sistema da FIFA: não, a associação não fornecerá internet. Eu fiquei desesperado, né? Eu falei, meus alunos vão chegar lá sem o hotspot. E agora que eles fizeram essa mudança, mandei e-mail para todos: olha, contrata o hotspot, faz, né? Contrata o acesso à internet, porque eles não vão providenciar. Fiz um print do sistema informando que eles não iam fornecer. Quando foi no dia 18 de abril, por volta de umas 6 da tarde, quer dizer, praticamente comércio fechado, né? Todos os candidatos em Portugal receberam um e-mail afirmando que sim, a Federação Portuguesa ia fornecer a internet. Então, olha a confusão, né? Aí inclusive teve aluno que comprou porque eu orientei a comprar, né, o hotspot, a contratar, mas no final das contas a Federação Portuguesa voltou atrás. Então, o que eu te oriento, tá? Você não precisa contratar o hotspot agora, você que vai fazer a prova em Portugal. Mas perto do dia da prova, fica olhando, né? Confere certinho lá para ver se de fato eles vão fornecer ou não e esteja preparado para adquirir o hotspot, né? Já tenha pesquisado, já saiba onde comprar, caso eles não forneçam. Tudo indica que vão fornecer em Portugal, tá? Mas pelo sim, pelo não, é importante você ter essa informação em mãos porque eles já fizeram essa confusão na primeira prova, tá bom? Bom, outra coisa que eu oriento vocês: quando você se inscreve na prova da FIFA, você tem lá um ambiente de testes para você testar a plataforma. Por quê? Porque seu computador ele tem que ser apto à realização da prova. Portanto, quando você for lá no sistema, abra o exame lá, né, a simulação do exame, para que você possa ver, bom, meu computador é o suficiente para fazer a prova. Já adianto para vocês que a gente não precisa de muita coisa, né? Você precisa de um acesso à internet, você precisa de um computador minimamente rápido, né, que possa abrir essa, opa, passei aqui, essa prova, né? E só.
O Irã perguntou aqui, deixa eu só responder a sua pergunta, Irã. Doutor, você acha que vai ter mais alguma atualização no regulamento até a prova? Não, tá? O que já foi atualizado, eles não vão mexer até a prova do dia 20 de setembro. Então fique despreocupado, tá bom? E eu vou falar sobre essa atualização. Outra coisa importante, separação. Se você está aqui, seja assistindo a versão ao vivo, seja a versão gravada, e, ah, e já e já e já foi já teve alguma experiência, tá? Com o futebol, você você deve deixar essa experiência de lado, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente leva pra gente, né, a nossa experiência, isso é normal. Pensa você dirigindo um carro, né? Você se dirige antes de conseguir a sua carteira de condução, né, a sua carta de condução, você já tem os seus trejeitos, né? Você já tem o seu jeito de dirigir. Isso, de certa forma, é ruim. Por quê? Porque você tem que passar por um processo que vai exigir uma outra coisa de você. É a mesma coisa nessa prova, tá? Se você atua e no seu dia a dia você tem um modus operandi, você trata de um jeito diferente do que está sendo dito no regulamento, esquece aquilo que você faz na sua vida pessoal, tá? Você tem que lembrar do que vai ser pedido na prova. O que vai ser pedido na prova são os elementos previstos nos documentos da FIFA. Ponto. Só isso, tá bom? Cuidados, a língua, tá? Se você tiver a oportunidade, ainda que você não estude espanhol, inglês ou francês, tente pelo menos se familiarizar com alguns termos, tá? Porque isso é importante na hora da prova. Isso vai te ajudar, eventualmente, no enunciado muito grande. A gente vai ver a questão 20 dessa prova, que foi um enunciado gigantesco. Ele é um enunciado em espanhol ou em inglês, sendo que você não conhece a língua, de fato pode trazer uma confusão. Então, se você puder, eventualmente, poxa, vai lá, pesquisa um termo em espanhol, a gente tem tradutor aí na internet aos montes, vai lá e pesquisa um termo em espanhol ou em inglês, isso aqui significa isso. Termos-chave, sabe? Porque isso vai te ajudar na hora da prova, tá bom? E a gente tem tempo para fazer isso. Outra coisa, perguntas com mais de uma questão correta. Gente, por favor, eu estou falando isso já pela experiência passada, tá bom? Eu tive, nessa primeira edição, muitos alunos muito bons, e eu não estou falando isso porque é meu aluno, não. Eu estou falando porque eu conversei com as pessoas. Então, tem pessoas que estiveram comigo que são muito boas. Eu tenho certeza que são excelentes profissionais. Mas na hora da prova, e isso é totalmente natural, tá? Não estou recriminando aqui, pelo contrário, se eu tivesse na prova, eu também teria uma sensação semelhante. Na hora da prova, as pessoas simplesmente ficaram nervosas, simplesmente é, duvidaram de si. Essa é a palavra, né? Mesmo que inconscientemente. E acabaram por ou ler a pergunta de uma forma errada. Eu tive, por exemplo, aluno que a pergunta dizia assim, olha, selecione uma ou mais questões corretas. Corretas. O que que ele fez? Ele selecionou a única que estava errada. Ou seja, ele sabia os conceitos da pergunta, ele sabia as respostas que eram necessárias, só que na hora do nervosismo, ao invés de ele colocar as três certas, ele assinalou a única errada. Ele errou a questão. Então, assim, e o pior, essa questão foi determinante para ele não passar. Ele acertou 14, ele precisava de 15. Então, assim, olhe, analise o que a questão está pedindo. Se a questão está falando, selecione uma ou mais questões corretas, pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha três, pode ser que tenha quatro. Então, olhe direitinho, tá? Aquilo que você vai para responder. Se a pergunta fala o que não é devido, o que não é correto, o que ela está perguntando? Ela está perguntando o que é correto? Não, ela está perguntando qual é a única alternativa incorreta. Então você vai assinalar uma incorreta. Então esteja atento para os enunciados, tá bom? E o tempo. Veja, uma hora de prova não é um tempo grande, tá? Eu também não vou ficar adorando pílula aqui para vocês, tapando sol com a peneira, para falar assim, não, a prova é tranquila, que dá para fazer em uma hora, não sei o quê. Não, a prova, ela é uma prova que tem que ser feita de uma forma objetiva, porque uma hora é muito pouco tempo, sim. Se você for ficar pesquisando um monte de coisa, a depender de como você está, é pouco tempo. Contudo, se você se preparar, se você saber, né, souber pesquisar no documento, você consegue lidar com esse tempo. O que eu quero dizer? Você consegue ver as perguntas mais fáceis e já assinalar as perguntas mais fáceis e deixar as difíceis por último, tá? Você consegue falar assim, bom, um enunciado maior aqui eu vou deixar para ler depois, deixa eu fazer as perguntas menores.
e ter uma estratégia na hora da prova, tá bom? Só que é muito importante é, ficar atento ao tempo. Eu tive um aluno que ele transmitiu as perguntas no último segundo da prova. E isso atrapalhou ele não passou. E ele falou para mim, Renato, isso foi muito ruim, porque essa transmissão no último segundo eu não sabia se eu tinha transmitido de fato, se tinha finalizado a prova, se eu não finalizei. Eu fiquei com essa dúvida, isso me deu nervosismo, eu passei pelas questões rápidas no final. Então, essas situações a gente precisa saber lidar, tá bom? E eu quero ajudar